Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa 26ª aula da nossa série de tubulação. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, e eu retornar na montagem, deixa eu ver qual foi a última montagem que a gente parou, na montagem 023, eu quero arrumar, pessoal, um erro que eu cometi aqui, lá que eu iniciei esse erro, na verdade, lá no vídeo, parte 20 dessa série aqui. Então, o erro, na verdade, eu tinha feito aqui com vocês, montado aqui, começado a montar as tubulações, e eu fiquei com aquilo na cabeça que parece que não estava certa a forma que eu estava mostrando aqui. Então eu peguei e fui olhar alguns projetos que eu já tinha feito e realmente, como fazia tempo que eu não fazia um projeto de tubulação, eu vi que eu tinha me passado numa coisa aqui. Então eu olhei uns projetos que eu tinha feito antigamente e eu vi que eu realmente estava errado uma coisa aqui, então eu quero arrumar com vocês. Então é bom até que dê esses problemas para eu mostrar aqui na prática mesmo para vocês, para a gente arrumar certos problemas quando eles surgirem. Então vocês vão ver que eu vou ter que cuidar aqui agora para arrumar esse problema que apareceu, para não modificar as dimensões do meu projeto, tá? Então foi bom até acontecer isso para a gente arrumar aqui. Então eu fiquei com isso na cabeça que parecia que não estava certo a forma como eu estava fazendo, e eu fui olhar alguns projetos meus e eu vi que realmente não estava certo. Então é uma coisa simples aqui, mas nós vamos arrumar aqui. Então olha só. Primeira coisa que vocês fazem, venham aqui em abrir no SolidWorks, venham na área de trabalho do nosso projeto, tá? Coloquem aqui, ó, podem clicar com o botão direito, exibir ícones extra grandes, que eles vão aparecer grandes aqui, estão vendo? Então marquem montagem aqui, tá? Marquem montagem, venham na nossa pasta na área de trabalho aqui do nosso projeto, e agora abram a primeira montagem que vocês vão abrir. Nós vamos ter que abrir algumas montagens que a gente fez aqui agora, que a gente fez para arrumar esse problema. Então a primeira montagem que vocês vão abrir é a montagem 034, tá? Então abram aí a PM 034. E qual é o problema que eu tinha feito aqui que está errado? Deixa eu mostrar, deixa eu só aumentar aqui a qualidade da imagem, para melhorar aqui. Então, o que eu tenho que melhorar aqui, pessoal? Acontece o seguinte, ó, que eu acabei me passando. Lembra lá no vídeo parte 20, que foi o primeiro vídeo que eu comecei, e que eu dizia que a distância, que eu sempre posicionava os tubos com 10 milímetros de distância aqui, ó. Então, na verdade, os 10 milímetros, eu abri alguns projetos meus que eu tinha feito antigamente, então porque fazia muito projeto meu que eu fazia tempo que eu não fazia projeto de tubulação, então eu retornei lá para olhar. Então os 10 milímetros, na verdade, são contra essa face aqui, ó. Então aqui ele está com 20,23, ó, tá? Então o que acontece é que os 10 milímetros tem que ser com relação a essa face aqui, ó, tá? Então, claro, isso faz sentido, porque eu fiquei com isso na cabeça. Não, mas parece que não está certo isso aqui. Depois eu fui olhar meus projetos, porque acontece que se eu posicionar aqui, fica muito, de certa forma, fica fragilizado pegando aqui no flange sobreposto, nessa cabeça dele aqui, esse ressalto. Então se eu colocar para cá, fica até mais fácil para o soldador, porque aumenta a área de contato, tá? Então os 10 milímetros são, na verdade, em relação a essa face aqui, tá? Então, olha só o que acontece. Para a gente modificar todas as montagens aqui e eu não mexer tem uma medida aqui que eu não posso mexer, que é essa distância aqui, ó. Tem que ficar com 140,46, tá? Tem que ficar com essa medida aqui, porque senão vai dar problema lá nas nossas montagens. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar aqui, tá? Eu vou colocar os 10 milímetros aqui e vou aumentar. Então, tá com 20,23. Então, aqui também, provavelmente está com 20,23. Então, eu vou aumentar 10,23 vezes 2, tá? Para ficar com 10 aqui. Então, eu vou pegar esse tubo aqui, ó. Vou dar 2 cliques nele, ele está com 100, ó. Estão vendo? 2 cliques aqui e vou colocar aqui, ó, mais 10,23 vezes 2. Vamos colocar aqui, ó, vezes, onde é que está o vezes? Vezes 2. E vamos dar Enter. Então, ele vai ficar com 120,46. Podem vir aqui, ó, e reconstruir. Tá? Então, ele aumentou e agora nós vamos fazer o seguinte, ó, botão direito aqui em cima desse flange, exibir posicionamentos, e essa distância aqui vocês vão excluir, ó, botão direito, excluir. Podem fechar aqui. Então, agora montagem, posicionar, selecionem essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. Ok? Tá? Agora botão direito aqui em cima, exibir posicionamentos. Vamos excluir aqui, ó, essa distância, excluir.
E agora vamos selecionar essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. Então, para tubulação, pessoal, pequena aqui, como essa aqui, que tem 3 polegadas, talvez poderia ficar aqueles 10 milímetros ali. Mas eu quero deixar da forma mais... Porque os tubos, quando são diâmetros maiores, é melhor deixar os 10 milímetros aqui para tubos maiores. Mas para caso aqui, como é 3 polegadas, a gente pode deixar também. Então, pode ser tudo padronizado nos projetos de vocês. Para qualquer diâmetro, vocês coloquem 10 milímetros contra essa face aqui, não contra essa face aqui que eu tinha dito. Então, é conforme eu falei para vocês aqui, que eu fiquei com isso na cabeça, parece que não estava certo. Então eu fui revisar alguns projetos meus e eu retornei aqui, tá? Então aqui, ó, deixem aqui 10 milímetros em relação a essa face aqui. E a soldagem é a mesma coisa, facilita até para o cara que for soldar, para ele ficar mais próximo aqui, ó. Então o que acontece é que antes, como estava mais para dentro aqui, dificultava um pouco a soldagem dele. Ele conseguia soldar tranquilamente, mas aqui fica mais perto para ele, ó, mais fácil para ele soldar. Então podem deixar aqui 10 milímetros, então ele vai fazer um cordão de solda aqui de uns 5, 6 milímetros e aqui também, tá? Então vamos ver agora se ficou com os 140,46 ali, ó, perfeito, tá? 140,46. Então o que pode acontecer é o seguinte, ó, eu não recordo, tá, se essa peça aqui nas montagens ela é utilizada em uma outra montagem. Então, como eu modifiquei ela aqui, ela vai modificar nessa outra montagem também. Então, essa peça é a 001, a gente pode até observar, tá, se ela está em outro lugar. Mas certamente a gente vai mexer aqui e ela vai mexer se ela tiver em outra montagem. Eu acredito que não tá, mas se ela tiver em outra montagem, eu digo em outra montagem com outro código, não essa mesma montagem em outro lugar, não. Em outra montagem com outro código ela vai mexer. Então depois, lá na frente, quando a gente for montar o nosso projeto, se aparecer algum probleminha por causa dessas distâncias aí, a gente arruma, tá? E é bom dar esses problemas aqui pra gente resolver na prática. E é assim mesmo, pessoal. A gente abre, arruma e tá tudo certo, tá? Então vamos salvar aqui. E agora a próxima montagem que vocês podem abrir, tá? Arrumamos a 0,34. Deixa ele carregar o meu SolidWorks aqui. Então eu vou abrir aqui, ó. E a próxima montagem que eu vou abrir, entra na nossa pasta, é a montagem 0,33, tá? 0,33. Então aqui eu vi que ele estava usando a 001, ele já aumentou, ó. Então essa peça aqui, eu não preciso mexer. Deixa eu ver se ele está com os 10,23 aqui. 10,23. Então vocês viram que quando eu abri, ele deu uma aumentada aqui. Então essa peça, ela é a PP001, ó. Então aqui, se eu clicar com o botão direito, exibir posicionamentos, e eu clicar aqui, ó, excluir essa distância, excluir ela, ficou solto, ó. Agora eu vou vir aqui, montagem, posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, vou colocar distância de 10 milímetros. Ok. E agora essa aqui, deixa eu ver quanto é que tem aqui. Tem 26,58. Então eu vou aumentar essa peça 16,58, tá? Vou dar 2 cliques aqui. Ela tem 70, ela vai ficar com mais 16,58. Vou reconstruir. E agora eu vou vir aqui, botão direito aqui em cima, exibir posicionamentos. E essa distância aqui eu vou retirar ela, posso excluir, ó. Excluir, agora ela ficou solta aqui. Vou vir em montagem, posicionar, selecionei essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. Ok. Perfeito, ó, arrumamos mais uma aqui. Deixa eu ver qual é o código dessa peça aqui, porque daí a gente não precisa mexer. A 005 e a 001 a gente já modificou, tá? Então, só para certificar, essa aqui é a 033. Então, eu vou vir aqui na montagem, ó. Deixa eu ver onde é que está a 033 aqui. Aqui está ela. E eu vou vir aqui e vou medir para a gente ver se está igual o tamanho. Então, eu vou medir daqui até aqui. Então, ela tem 343,81. Então, vamos ver se a nossa está com isso aqui. Na verdade, ela está aqui, ó, tem algum errinho aqui, ó. Vamos ver. Então, ela está com... Eu vou medir aqui. Deixa eu abrir essa montagem aqui, a 0,33.
Então deixa eu medir aqui. Ó, ela tem 343,81, tá? 343,81. Vou anotar aqui. 343,81. Vamos ver a nossa aqui quanto ela tá. 354,04. Então eu vou pegar aqui, ó, 354,04 menos 343,81. Então tem que tirar 10,23, que é os 10,23 que eu tinha colocado lá. Então vamos fazer o seguinte. Essa aqui a gente não vai mexer, vamos deixar ela com 120,46, tá? Então nós vamos tirar os 10,23 dessa aqui, ó. Então dois cliques aqui, menos 10,23. Então essa aqui, o código dela é a 005. Só que assim, pessoal, se acontecer de ficar, a gente modificar ela em algum lugar e ficar um pouco diferente, não tem problema também, tá? Porque ali a gente consegue jogar para lá e para cá e se tiver que ajustar, a gente ajusta, tá? Se der problema nas medidas, não tem problema, tá? Mas pode deixar ela aqui então com 76,35, tá? Então vamos fechar aqui. Essa aqui é a 33 lá que a gente estava olhando. Então agora vamos ver qual a próxima aqui para a gente abrir. Então a gente abriu a 0,34, a 0,33. Vamos abrir agora a 0,32. Ó, essa aqui é 0,05, eu já vi que ela mexeu ali, estão vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou só ajustar aqui o flange, não vou mexer no tamanho dela, porque lá, deixa eu ver qual é a mais importante aqui, ó. Aqui eu consigo mexer nos tamanhos, não tem problema, então a gente pode mexer no tamanho dela aqui, não tem problema, tá? Então o que acontece? Essa aqui é a 005, a gente já mexeu lá, então lá ficou certo na outra montagem. Essa aqui é a 002, então vamos ver aqui, ó. Deixa eu medir aqui. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar essa aqui, porque eu não quero mexer nessa peça aqui. Então deixa eu ver quanto é que está aqui a tubulação. Vou anotar aqui. Ela está com 348,38. 348,38. Então aqui, ó, botão direito aqui, exibir posicionamentos. Essa distância aqui, podem botão direito nela, excluir. E agora montagem, posicionar, seleciona essa face aqui, essa aqui, distância de 10. Ó, 10 milímetros ali. E essa aqui, mesma coisa. Botão direito aqui, exibir posicionamentos, a distância nós vamos excluir. Posicionar, selecionei essa face, essa aqui, distância de 10 milímetros. Orientação de vista, isométrica. Então vamos ver quanto é que ela ficou aqui. Então ela estava com 348,38 menos, deixa eu ver quanto ela deu aqui, 323,35. Então eu tenho que aumentar ela 25,03. Então aqui, ó, dois cliques em cima dessa peça. Aqui ao invés de 100 vai ser 125,03. E podem reconstruir aqui. E pronto, ó. Agora ela deve estar no tamanho. Mas esse tamanho, pessoal, não interfere muito, tá? Eu estou arrumando aqui, mas não quer dizer muito esse tamanho aí. Ó, então 348,38. Tá? Esse tamanho aqui não quer dizer. Depois a gente ajusta lá quando a gente for fazer as montagens. Se for o caso, a gente faz alguma cópia lá, alguma coisa, tá? Então isso aqui, porque a gente consegue mexer nos tamanhos dos outros tubos lá. Então isso aqui não vai interferir muito, tá? Então salvar. Podem fechar aqui. Vamos abrir agora aqui. A 0,34 já foi. A 0,33 já foi, 32 já foi, agora a 31. Então vamos abrir a 31. Essa aqui é a 005. Então, ó, botão direito,
Botão direito aqui em cima dela, exibir posicionamentos. O distância, podem excluir, ó. Excluam. E esse aqui é a mesma coisa, botão direito, exibir posicionamentos. E a distância aqui, podem excluir. Então, orientação de vista isométrica. Então, vou arrastar aqui, ó. Montagem, posicionar. Selecionei essa face, essa aqui. Distância de 10 milímetros. Ok. Posicionar. Essa face aqui, essa aqui. Distância de 10 milímetros. Ok. Então, orientação de vista isométrica. Só que aqui tem um problema, pessoal, ó. Ficou muito próximo aqui, estão vendo? O cara não vai conseguir, ele vai ter um pouco de dificuldade para soldar aqui. Ele até consegue, na verdade, com uma máquina com eletrodo revestido, é possível soldar aqui da distância que está. Mas vamos aumentar aqui por causa dos parafusos. Então eu vou aumentar aqui, ó. Só que aumentando essa 005, ela vai aumentar a outra lá. E não tem problema aumentar, tá? Não tem problema nenhum, porque a gente consegue mexer com as medidas lá, tá? Depois a gente ajusta todos os tubos. Então vamos salvar aqui, eu vou colocar ela com mais 50 milímetros. Reconstruir, ó. Vamos deixar ela assim, ó, tá? Então vamos reconstruir aqui. Deixa eu ver por que ele está dando erro aqui. Esse coincidente aqui, eu vou excluir ele, ó. Tá dando um coincidente com erro meu aqui. E tem dois concêntricos aqui também coincidente. Vou excluir aqui. E pronto, ó. Na verdade não estava... Já ajustei aqui. Então, orientação de vista, isométrica. Se de vocês deu problema ali, façam como eu fiz e excluam ali, tá? Então, ela aumentou lá na outra montagem, a 005. Mas não tem problema, pessoal, porque o que acontece, ó? A 005 ela aumentou aqui, então o que vai acontecer é que a nossa tubulação, ela vai vir um pouco para cá, ó, tá? Vai vir um pouco para cá, e daí depois a gente tira a diferença nesse tubo aqui, estão vendo? Depois a gente vai aumentar esse tubo aqui na hora que a gente começar a montar. Então, por isso que é bom tubulação, porque a gente consegue mexer em tudo. Então não tem problema, tá? Então olha só, vamos salvar aqui. Então a 031 já foi. Vou abrir aqui agora, 031 foi. Vamos abrir a 030. Então essa aqui é a outra montagem, a 004. E essa aqui é a 002. Então, vamos fazer o seguinte, ó, botão direito aqui, exibir posicionamentos, botão direito, excluir. Posicionar, selecionei essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. Eu não vou nem mexer nessa peça aqui, vou deixar ela como ela está. Eu poderia ter mexido no comprimento dela, mas eu não vou mexer. Depois, quando a gente for fazer as montagens lá, a gente ajusta. Então, botão direito aqui, exibir posicionamentos, a distância aqui, botão direito, excluir, ó. Posicionar, selecionei essa face, essa aqui, distância de 10 milímetros. Então aqui ficou perfeito, ó. O cara que for soldar, ele vai soldar aqui, tá? Vai fazer um cordão de solda aqui, e depois outro cordão de solda aqui, tá? Bem aqui em cima. Então orientação de vista, isométrica, e vamos salvar aqui. Então vamos ver qual é a próxima. A próxima é a 029. Então essa aqui é a 004, provavelmente vai ter que mexer no tamanho dela. Então eu vou vir aqui, botão direito, exibir posicionamentos, a distância aqui eu vou excluir. Então vocês viram, ó, eu vou mexer no tamanho... Bom, primeiro vamos posicionar aqui, distância de 10 milímetros. Botão direito aqui, exibir posicionamentos, distância, vamos excluir ela aqui. Posicionar essa face, essa aqui, distância de 10 milímetros. Orientação de vista, isométrica. E agora, essa 004, a gente usou ela na montagem anterior, então agora ela vai ser mexida aqui também, pessoal. Ela vai aumentar o tamanho dela. Então não tem problema, tá? Então vamos colocar aqui, ó, mais 50 milímetros, vou colocar ela com 120. E vamos reconstruir. Então orientação de vista, isométrica. E vamos salvar aqui, ó, tá? Então fica assim ela.
Podem fechar. E agora, a 0,31 já foi, a 0,30 já foi, a 0,29 já foi, agora a próxima é a 0,28. Botão direito aqui, exibir posicionamentos, vamos excluir aqui a distância. Posicionar, selecionei essa face, essa aqui, distância de 10 milímetros. Ok. Essa peça aqui eu já vou até aumentar ela com 120, ó. 2 cliques ali, apareceu a cota, dei 2 cliques em cima da cota e vou aumentar ela ali. Agora, aqui embaixo, ó, botão direito, exibir posicionamentos, essa distância aqui eu vou excluir, posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, distância de 10 milímetros. Ok. Então, orientação de vista isométrica. E vamos salvar. Perfeito. Então, 10 ali e 10 aqui. Orientação de vista isométrica. Vamos salvar e vou fechar aqui. E agora vamos ver, a 0,28 já foi. Vamos agora para 0,27. Então, botão direito aqui em cima, exibir posicionamentos. Botão direito em cima da distância, excluir. Vir aqui em posicionar, selecionei essa face, essa aqui, distância de 10. Ok. Então agora botão direito aqui, exibir posicionamentos. Vou vir aqui na distância, excluir. Posicionar, vou colocar aqui e aqui, distância de 10 milímetros. Vamos salvar e podem fechar aqui. E agora vamos voltar, como a gente já terminou aqui, essas aqui não tem nada, ó. O que vai acontecer, elas vai dar um tamanho, vai dar uma mudança no tamanho delas lá. E o que vai acontecer, pessoal, com essas mudanças todas que a gente fez, depois que a gente for montar, essas peças aqui, elas vão mudar os tamanhos delas, ó. Essa aqui vai vir para cá, essa aqui vai mudar também o tamanho, ó. Essas aqui. Isso não tem problema nenhum, porque daí eu consigo dar o desconto nestas peças aqui, estão vendo? Eu consigo dar o desconto nessa peça aqui e nessa aqui. Então depois, quando a gente for montar, como vai dar diferença nos tamanhos, eu consigo tirar toda a diferença nestas peças aqui, ó, tá? Nessa aqui, e a mesma coisa é aqui, ó, eu consigo dar a diferença nestas peças aqui. Então por isso que é legal a gente trabalhar com tubulação, porque a gente consegue modificar depois, tá? Então, olha só, essa aqui é a montagem de referência que eu estou usando. Eu vou abrir aqui, ó, essa montagem aqui, que é a 0,23. Foi a montagem que a gente parou. Então aqui está, e vou abrir a nossa aqui na área de trabalho, ó. Então aqui está a nossa 0,23, ó. Então a primeira coisa que eu já vou fazer nela, essa aqui é a nossa montagem, vou vir aqui, botão direito, exibir posicionamentos, na distância aqui eu vou excluir. E agora posicionar, vou selecionar essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. Orientação de vista isométrica. E agora, como a tubulação aqui é de 5 polegadas, aqui também, vamos colocar mais esse flange aqui, os outros flanges. Então, ó. Então agora eu vou vir aqui. Posso pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, vou deixar a seta em cima aqui, vou clicar botão esquerdo para arrastar para cá que ele faz uma cópia. Ó. Soltei Ctrl, soltei o botão do mouse ali. E vou colocar assim, ó. Então posicionar, selecionei essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Agora vou arrastar para cá, ó. Essa face aqui, essa aqui, distância de 10 milímetros. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui para exibir os planos, ó, exibir os planos, posicionar, vou selecionar esse plano aqui, esse aqui, e posso colocar a relação de paralelo. Ok, vou fechar aqui. Vou clicar aqui para ocultar.
Então, vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, deixar certo o mouse aqui em cima e vou arrastar para cá. Ó. Soltei, posicionar, selecionei essa face, essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico, ok. Vou selecionar essa face aqui do tubo, agora essa face do flange, distância, 10 milímetros. Fechar aqui, vou clicar aqui para exibir, para mostrar todos os tipos. Então, posicionar. Deixa eu arrastar aqui só para ver qual é o plano. Aqui está ele, ó. Esse plano com esse aqui. Vou colocar paralelo. Ok, vou fechar aqui. Vou marcar aqui para ocultar. Então, agora vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado. Deixar certo o mouse aqui em cima e vou arrastar para cá. Ó. Posicionar. Selecionei essa face, essa aqui. Já encontramos a relação de concêntrico, ok. Vou arrastar para cá. Agora, essa face aqui, essa aqui. Distância de 10 milímetros. Ok. Vou vir aqui e vou desmarcar para mostrar todos os tipos. E vou vir em posicionar, selecionei este plano aqui, este aqui. Já coloco aqui a relação de paralelo. Ok, vamos fechar aqui. Vou marcar aqui para ocultar. E perfeito, ó. Então, como eu teria que mexer, talvez, no tamanho desse tubo aqui, tá, pessoal? Aumentar um pouquinho aqui esse tubo. Então, deixa eu ver quanto é que ele está de distância daqui. Ele estava com 10 antes. Então agora está com 26,58. Então tem que aumentar 16,58 o tamanho desse tubo aqui. Ó. Então 2 cliques aqui. O 250, podem colocar mais 16,58. Podem reconstruir aqui. Perfeito. Então eu aumentei porque antes o flange estava vindo para cá, ó, tá? Ele estava saindo aqui para fora, está ficando 10 milímetros com essa face. Então agora, como a gente está deixando com essa, eu tenho que aumentar ali um pouco essa peça para deixar na mesma distância que estava. Mas é como eu falei, se ficar diferente lá da montagem, não tem problema, pessoal. Lá a gente consegue trabalhar com todas as distâncias, certo? Então, olha só, vamos salvar aqui a nossa montagem. Podem salvar ela. E agora, pressionem CTRL, mantenha o CTRL pressionado, selecionem todos os flanges aqui, e também as curvas, essa curva aqui e o cap, botão direito, adicionar nova pasta. Podemos colocar tudo numa pasta só. Se vocês quiserem também, podem criar uma pasta para os flanges, uma pasta para os caps. Aqui dentro da pasta para criar subpasta. Você clicar aqui, ó, os dois, botão direito, adicionar nova pasta, caps. Ó, criei aqui a pasta dos caps. Pressionei CTRL, mantive pressionado, selecionar os flanges, botão direito, adicionar nova pasta. Estou só mostrando aqui, tá, pessoal? Mas não tem necessidade, ó, de fazer essas subpastas aqui. É só mais para mostrar para vocês mesmo. Então, essa curva aqui eu vou arrastar aqui para baixo, ó, mover abaixo. Ele vai mover aqui para baixo, tá? Essa pasta componentes, eu posso arrastar ela aqui para baixo da peça 005. E perfeito. Terminamos aqui a nossa peça 023, vou salvar. E, pessoal, a gente já está chegando aqui próximo a 30 minutos. Então, nessa aula aqui, eu procurei corrigir essa falha aqui que eu tinha deixado, que eu começo ela lá na aula 20 com vocês, e eu vou fazendo ela, trazendo ela aqui de forma errada, tá? E eu fui fazendo aqui, e eu fiquei com isso na cabeça, porque eu fui olhar, eu olhei meus vídeos aqui, mas parece que não é 10 milímetros, sem deixar com relação à face da frente. Então, como fazia tempo que eu não fazia um projeto de tubulação, eu peguei e fui olhar alguns projetos que eu já tinha feito há algum tempo atrás, há muito tempo atrás. E daí eu vi lá que realmente é com a face de trás que eu deixava os 10 milímetros. E claro, faz sentido, porque daí tem mais face de contato, tem mais fácil para o cara soldar, para o soldador. Então, estou corrigindo aqui essa falha com vocês. Por quê? Porque eu sempre procuro trazer a prática com vocês. Não vou deixar aqui uma coisa, uma forma mais difícil. Tem gente que faz, talvez faça daquela forma ali, pode ter, pode dar para fazer também, tá? Só que daí fica mais fragilizado e o flange fica mais na ponta, ok? Então nessa aula aqui, tentei corrigir essa falha aí da aula que eu iniciei na aula 20, que eu comecei a fazer as montagens. E vai acontecer que quando a gente for montar, como aumentou aqui o tamanho das peças, isso tudo aqui vai vir um pouco mais para cá, isso aqui vai subir um pouco mais, mas a gente consegue tirar toda essa diferença nessas peças aqui, ó. Então, quando a gente for montar, começar a montar tudo nas montagens aqui, a gente vai conseguir tirar nessa peça aqui a diferença,
tá bem? Então, por isso que é legal o projeto de tubulação, porque é fácil da gente modificar ele e fazer as modificações que precisam ser feitas. Então, na próxima aula, a gente retorna na montagem 022. Último recado aqui, se você não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Peço também que, além de se inscrever e ativar o sininho, se você está gostando dessa série aqui, de todos os outros meus vídeos aqui do canal, deixe seu like, isso é muito importante para mim, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook. Lá na descrição, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às minhas duas redes. Se vocês quiserem me seguir e me curtir lá, é só vir aqui embaixo, clicar nos links e acessar lá. Tem também meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.